Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos entrando no capítulo 25 do livro de Atos. E eu vou ler aqui para você então. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitaram pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra esse homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Então, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Bom, muito bem, meus irmãos. Nós estamos aqui vendo então que Paulo ele já estava preso 2 anos sobre o governo de Félix. Pórcio Festo ele sucedeu a Félix. E aí então diz aqui que ele assumiu, né? E 3 dias depois de ter assumido, logo que assumiu, ele vai de Cesareia para Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa, né? E então ele sai ali da Judéia, né? De Cesareia, ele vai até Jerusalém. E logo então, o que aparece? Aparecem os sacerdotes, né? E alguns eminentes judeus, como diz aqui, maiorais judeus, já apresentando queixa contra Paulo. Veja bem, o que aconteceu? Quando um novo governador ele chegava, havia uma comitiva de recepção a este governador. E esta comitiva que vem fazendo festa, consagrações ao novo governador, já apresenta essas acusações contra Paulo. Porém, o que acontece? O Pórcio Festo ele já estava sabendo, porque Félix, né, e tantos outros já haviam, né, alertado Festo de como os judeus eles agiam, o modus operandi dos judeus. Então, o que acontece? Eles eram conhecidos como traidores e de os pegar assim pelas costas, né? Então, a gente vê aqui, meus irmãos, esta situação de como os judeus naquela época eles agiam. E isso era muito terrível, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam que Paulo
porque eles sabiam que o governo romano não libertaria Paulo. Então, o que eles querem? Eles querem que ele fosse transferido de Cesareia para Jerusalém, para que no meio do caminho pegassem ele e o matassem. Só que Pórcio Festo sabia disso, e além disso havia a providência divina. Nós sabemos que Deus estava protegendo Paulo, e nós vemos que Deus, para cumprir os seus planos e seus propósitos e a sua palavra, ele tem à sua mão tudo e todos. Mesmo que não lhe sejam filhos, para que Deus chegue ao seu intuito, ele, como é dono de todas as coisas e de todas as pessoas, ele pode usar quem ele quiser para cumprir os seus planos. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, que mesmo Pórcio Festo não sendo piedoso, ele estava sendo usado por Deus para livrar Paulo. Então nós sabemos que Deus, ele então estava acima de todas essas coisas. Bom, muito bem. Pórcio Festo diz: não, vocês têm alguma acusação? Desçam a Cesareia, ao tribunal da Judéia, e lá então vocês vão apresentar estas acusações. Diz aqui que mais ou menos uns 10 dias depois, de 8 a 10 dias, eles descem todos. E aí, aqui as Escrituras apresentam que no versículo 7, houve uma intimidação dos judeus a Paulo. Eles rodearam Paulo, aqui está dizendo no versículo 17, e trouxeram muitas e graves acusações sem provas. Lucas, que está escrevendo, ele nem cita, nem enumera quais foram essas acusações, né? O importante aqui era dizer que não haviam provas e eles estavam intimidando Paulo, não estavam como deveria ser um tribunal, né? E aí Paulo, então, ele se defende, ele diz: olha, eu não cometi pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Ou seja, ele diz: olha, eu não cometi crime político, não cometi crime religioso e não cometi nenhum crime social, público, de segurança nacional. Então Paulo, ele se defende aqui contra as acusações, né? E aí Festo, aqui ele entra com a política. O versículo número 9 mostra que ele, querendo assegurar o apoio dos judeus, ele fala assim: você quer subir para Jerusalém e que eu esteja te julgando lá? Olha, a gente vê que mudam as pessoas, mas não muda a forma de operar, por duas situações. Primeiro, pela corrupção da alma humana. E segundo, pelo sistema que já está em funcionamento, sabe? Isso aqui mostra pra gente uma coisa muito importante, viu, queridos? Na política, pode mudar os governantes, o da direita, da esquerda, do centro, nada vai mudar. Nada vai mudar. Por quê? Porque há uma corrupção da alma humana instalada por causa do pecado e há um sistema instalado que é corrupto. Queridos, nós como igreja, nós precisamos entender que as coisas só vão mudar quando Jesus Cristo voltar. Não vai mudar. Vai entrar político, vai sair político e tudo vai ser a mesma coisa, ok? Então aqui Pórcio Festo, ele entra com esta política. E aí Paulo, ele vai agora enfiar o dedo na ferida. E ele vai apontar o dedo para Pórcio Festo, como um governador corrupto, como um juiz corrupto. Porque Paulo diz diretamente a Festo, ele fala assim: eu estou perante um tribunal de César, e é onde convém que eu seja julgado. Pronto, ele já chutou a canela de Pórcio Festo. O tribunal de César é aqui, em Cesareia.
E ele diz: eu não cometi nenhum agravo contra os judeus, como você sabe muito bem. Paulo estava aqui agora chutando realmente a canela de Pórcio Festo. Na frente de todo mundo, ele estava dizendo: você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, com esta sabedoria de Paulo, Paulo coloca Festo no seu devido lugar. E ele agora não tem mais saída, porque ele vai precisar fazer as coisas da maneira correta. Mas Paulo sabe muito bem o que está por trás de todas as coisas. E não havia saída. Não havia. Ele estava seguindo o que o Senhor havia lhe dito, que ele teria que ir para Roma. E a única forma dele ir para Roma era apelar a César. O que significa apelar a César? É como se hoje fosse apelar ao Supremo Tribunal Federal, né? Então a causa dele teria que ir para Roma e ele teria que ser julgado lá. Mas ele continua ainda falando, olha no versículo 11, ele diz: caso, pois, eu tenha praticado qualquer mal ou crime que é digno de morte, eu estou pronto a morrer. Eu não estou querendo fugir da justiça, ele diz. Mas ele diz aqui assim: mas se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que eles me acusam, ninguém, e esse ninguém ele está dizendo Pórcio Festo, na cara de Pórcio Festo, não, ninguém, para agradar ninguém, pode me entregar a eles. Então eu apelo a César. Então Paulo ele diz aqui, olha aqui Pórcio Festo, em outras palavras, eu não fiz nada e não estou fugindo da justiça. Mas, para fugir deste joguinho político de agrados mútuos, ninguém pode me mandar para os judeus. E eu não vou entrar neste joguinho de vocês. Então eu apelo para César. Então ele é muito claro aqui. E ele deixa muito claro a judeus e a Pórcio Festo este jogo corrupto que eles estão fazendo. Então ele vai apelar a César, né? Apelo a César. Então Festo teve que falar com o conselho, com aquelas pessoas que ali estavam, ele disse: olha, gente, não tem saída. Ele apelou para César. Ele vai então para César. Bom, muito bem, só que essa história não vai acabar aqui. Porque ainda, meus irmãos, tem o rei Agripa. E ele vai ter que conversar, Festo vai ter que conversar com o rei Agripa. Paulo colocou Festo numa situação complicada agora. Colocou ele numa situação complicada. E aí, amados irmãos, aqui para a gente entender uma coisa, meus irmãos, nós precisamos confiar somente em Deus. E a justiça verdadeira só vem de Deus. Porque se cairmos nas mãos de pessoas corruptas, nós estamos perdidos. Davi, já citamos isso. Davi, ele foi muito claro quando lhe foi dada a oportunidade. Você quer a peste? Você quer cair na mão dos homens ou de Deus? E ele diz: não, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E é isso aí, meus irmãos. Então, tem muita coisa para a gente aprender com esta passagem, com este estudo que nós estamos fazendo. Eu espero que esteja sendo muito bom para você, muito relevante para você que está acompanhando este nosso estudo. Segunda-feira nós voltamos. Nós voltamos aqui a partir do versículo 13 do capítulo 15, quando Festo vai ter que expor o caso de Paulo ao rei Agripa. E muito bem, nós vamos prosseguindo então. Deus te abençoe, um bom final de semana.